Hoje não vai ser um tema, mas vai ser uma reflexão fundamentada em algumas passagens bíblicas, né? Então, evidentemente, como é para o programa Evidências Bíblicas, né? É para refutar as heresias, blasfêmias, os erros doutrinários de algumas comunidades cristãs, né? E confirmar a verdadeira Igreja do Senhor, que foi fundada por Cristo, etc., né? A primeira passagem, né, ela fala sobre o credo apostólico, né, que é crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante, que nós falamos, recitamos em toda a missa dominical, né. Será que a Bíblia está em comunhão com o que a igreja ensina? Ela tem que estar, né, óbvio. Então, o que diz Filipenses 2, no versículo 2? Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Que na verdade é esse o espírito do católico, diferente do protestante, que cada comunidade ou igreja tem o seu modo de pensar, seu modo de agir, nenhum combina com o outro e todos falam que se fundamentam na mesma Bíblia, né? Se fosse verdade, ou se fosse verdade aquele achismo de que cada um recebe o Espírito Santo para interpretar a Bíblia, se isso fosse real, não existiria tantas igrejas por aí, né? Mas, diferente do católico, o mesmo credo que a gente recita no domingo aqui no Brasil, outro católico do outro lado do mundo recita do mesmo jeito, igual, porque é um só credo, uma só fé, um só batismo, etc. Mas tudo bem, mas aí não, mas é que os católicos adoram as imagens. Bom, eles se fundamentam isso na passagem de Êxodo 20, versículo 4 e 5, que fala: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Javé, sou o Senhor teu Deus, né? Ora, mas estão muitos equivocados, porque, ora, se não pode fazer imagens de nenhum tipo, nem daquilo que está no céu, porque o mesmo Deus manda Moisés fazer uma imagem daquilo que está no céu, em Êxodo 25, 18. Que Deus contraditório é esse que vocês acreditam? Eu não acredito nesse Deus. O meu Deus não é contraditório. Na verdade, o termo original, no hebraico original, nem está imagem, está ídolo. É para não fazer esculturas de ídolos, não imagens de escultura. Foi um erro de tradução dos protestantes com a finalidade de atacar os católicos, como sempre, né? E as Bíblias protestantes já adulteraram mais de 30 versículos bíblicos, principalmente esse de Êxodo 20. Eles tiraram o termo hebraico pesel, que quer dizer ídolo, para colocar imagem de escultura. Só para ficar uma coisa assim generalizada, como se Deus proibisse qualquer tipo de imagem. Não, na verdade ele manda fazer imagem de santos, como está em Êxodo 25, 18. E não termina por aí. Moisés fez outras imagens, como a serpente ardente de bronze, que está em Números 21, 9, né? Em 1 Reis 6, do 23 ao 27, Deus manda colocar várias imagens esculpidas daquilo que está no céu, daquilo que está na terra, tudo aquilo que aparentemente ele havia proibido em Êxodo 20, ele manda Salomão preencher todo o templo dele de imagens de tudo que tiver, tudo que você imaginar. Vamos ler agora 1 Reis 8, do 10 ao 11. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. É uma metáfora. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Ou seja, mesmo um templo feito por mãos humanas pecadoras, que está cheia de imagens, de esculturas daquilo que está no céu, aquilo que está na terra, aquilo que está debaixo da terra, dentro de um templo, o Senhor se agradou e, como comprova a passagem, ele encheu o templo, né, coberto de nuvem, que isso representa a bênção, a proteção de Javé, etc.
Ah, mas Moisés, Salomão, etc., fizeram imagens de anjos, etc., e não de santos. Depois, depois da morte, é tudo a mesma coisa. Somos iguais aos anjos, e isso não sou eu quem fala, é o próprio Jesus Cristo. Lucas 7, 34 ao 36. E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas isso aqui também ainda é para aqueles que não pretendem se casar, né? Porque tem uns que falam assim, não, porque padre não pode casar, porque Deus fez o homem e a mulher para se casar e ter filhos, etc. Então tem que se casar. Pelo amor de Deus, ouve Jesus, que nem todo mundo é para se casar. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem se dar em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então nem todo homem é para se casar, nem toda mulher é para se casar, por isso existem os padres, por isso existem as freiras. Então não vem com esse papo furado de que o padre e a freira são obrigados a se casar, porque Deus fez o homem e a mulher para se casar e acabou, vai estudar. As imagens católicas são de santos, pessoas santas que atingiram um grau de santidades que são iguais aos anjos e não aos ídolos, como alguns pretendem. Filipenses 1, 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. É interessante aqui porque São Paulo, que havia recebido a revelação sobre a ressurreição dos mortos, etc., ele sabia que após a morte ele já estaria plenamente ressuscitado, né? E não aí dormindo, como dizem alguns, ou então no seio de Abraão. É tudo papo furado, pelo amor de Deus. São Paulo sabia, na verdade, ele havia sido revelado que à medida que vamos morrendo, vamos ressuscitando no corpo cassi, claro, ágil, sutil, impassível, com as mesmas características do homem ressuscitado, Jesus Cristo, que tem no lençol de Turim, um corpo glorioso, de luz, glorificado, etc., né? Tudo isso com a morte. A morte dura alguns dias. Então, entre a morte clínica e a morte real, há em média 21 dias. Então, é aí que tem que ser a ressurreição, o juízo, o purgatório, o que seja. Porque a morte é a saída do tempo e a entrada na eternidade. São Paulo havia recebido tudo isso em revelação e escreveu, resumidamente, o que seria, né? Em 1 Coríntios 15, do 41 ao 44, basta você ler. E então ele tendo essa sabedoria, esse conhecimento que Deus havia dado a ele estava muito consciente em dizer que estava ansioso para morrer logo, porque ele sabia que após a morte ele já estaria ressuscitado com Cristo. Então o desejo de São Paulo era morrer para estar logo com Cristo, não para morrer e ficar dormindo ou no seio de Abraão, esperando a eternidade toda até o fim do mundo, pelo amor de Deus. Por exemplo, é o caso de São Dimas, o bom ladrão. Quando Jesus foi crucificado, tinha o mau ladrão e o bom ladrão. E o ladrão que aceitou a salvação, a revelação, etc., ele queria o melhor para ele após a morte, porque ele reconheceu que Jesus Cristo, ele não era um ser humano qualquer, né? Era o verdadeiro Deus em verdadeiro homem. E Jesus responde com a clareza, né? Porque São Dimas fala: Mestre, lembre de mim quando você chegar no seu paraíso, no céu, enfim. E Jesus responde sabiamente: Pois eu te digo que ainda hoje estará no paraíso. Ele não disse: olha, você vai morrer agora e vai ficar no seio de Abraão até o fim do mundo, ou vai ficar dormindo até o fim do mundo. Não! Ele falou: ainda hoje estará no paraíso. Claro, para Deus, um dia é 1000 anos, assim como 1000 anos é um dia. Então, se a morte dura 21 dias, para Deus é só um dia. Então, por isso que ele fala: ainda hoje estará comigo no paraíso.
Mas os protestantes não se contentam e continuam perseguindo, falando mal, atacando, né? Mas isso já foi previsto desde São João, Apocalipse 13, do 5 ao 6. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Interessante, né? Porque só quem fala dos habitantes do céu, reconhecidos pela igreja de 2000 anos, revelada e confirmada com milagres, são os protestantes. Que na verdade, né, como a gente está vendo aqui, é a besta que fala através deles. O que mais temos para finalizar? Chegando ao fim, né? Josué 7,6. Então Josué rasgou as vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. É interessante porque alguns aqui atacam também, alguns até aceitam, não, realmente não é proibido imagens de santos, etc., mas é proibido se prostrar diante dela. Ora, pelo amor de Deus, vocês falam que se prostrar diante de imagem é um gesto de adoração. Ora, Jesus Cristo falou que ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Espírito em verdade é aqui, no coração, sinceridade, não tem nada a ver com gesto. Como é que tu quer acusar a gente de idólatras se Jesus fala que a adoração é espírito e em verdade? Não tem nada a ver com gestos, né? Prostrar é um profundo respeito. E Josué e os anciãos prostraram-se diante de imagens que estavam na arca da aliança. Como que é pecado ali, mas aqui não é? Não é. Vocês fazem uma salada de fruta, uma bola de neve que ninguém explica, nem a parapsicologia. Hebreus 6,12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Olha que interessante. O autor dos Hebreus, que a igreja não bateu um martelo para dizer quem é, porque ela não tem muitas evidências, né? Foi ou São Paulo ou foi... não lembro agora o nome do santo, que era do primeiro século também e andou com São Paulo, que provavelmente também escreveu a carta aos Hebreus. Mas enfim, o autor dos Hebreus, uma carta inspirada por Deus, reconhecida pela igreja, ela fala que é para a gente imitar aqueles que herdam as promessas. E quem são aqueles que herdam as promessas de Cristo? Aqueles mesmos, os próprios habitantes do céu, que volta para aquela passagem de Apocalipse 13:5, dos 5 ao 6. Os que herdam as promessas são aqueles que são os habitantes da terra. Por exemplo, Padre Quevedo. Por isso a igreja canoniza algumas pessoas que já morreram. Por quê? Canonizar é pôr como exemplo. E pôr como exemplo um santo que é canonizado é posto como exemplo para nós aqui na terra seguimos aquele exemplo. Porque essa pessoa que serve de exemplo para nós já alcançou as promessas, está herdando as promessas, habitando no céu. Então, se essa pessoa conseguiu, está provado cientificamente pelos milagres que essa pessoa está lá no céu, como? Simplesmente a gente começa pedindo intercessão. A pessoa que já está lá, se ela estiver lá, Deus confirma com milagres. Simplesmente assim, a pessoa está lá, a gente pede a intercessão dessa pessoa, e aí, se ela estiver lá, e se Deus quiser, Ele faz um milagre atendendo a intercessão da pessoa que está na presença dele, né? E é através dos milagres que a igreja a canoniza, não é a igreja que escolhe quem é santo e quem não é. É comprovado com milagres que a igreja vai reconhecer se a pessoa é santa, canonizada ou não, entendeu? Então, basicamente é isso, foi uma reflexão, desculpa essa barulhada, porque eu estou ao lado de fora de casa e a minha chave vai estar aqui
na descrição do vídeo, deixa o like, se inscreve pra gente bater os 1000 inscritos, que eu tô precisando muito, né? E me ajude aí, né? Como eu já falei, no Pix, para eu investir mais em livros, para eu ter mais conhecimento e repassar aqui para vocês. Em breve eu vou estar, eu acho que eu vou dar um curso sobre como interpretar de maneira correta, sem mistério, o livro do Apocalipse, para vocês saberem que o Apocalipse já aconteceu, né? Então, mas como isso, como aquilo? Se inscreve e ative o sininho, que logo logo eu vou preparar esse material para vocês, seja com workshop ou sei lá o que, né? Então, muito obrigado por essa reflexão. Não foi um tema central, foi mais algumas passagens assim que estão de acordo com a igreja, né? Porque é a Bíblia que tem que estar de acordo com a igreja, e não a igreja que tem que estar de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia é um documento feito pela igreja, né? Então é isso, muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.